acima de tudo, maravilhoso, maravilhoso, enche esse lugar de adoração, ergue sua voz a Ele. Olá, irmãos, graça e paz. Agora você ficará bem informado sobre a nossa programação semanal. Em setembro teremos um novo tema da vez, a oração do justo. Vamos entender o poder da intercessão na vida do crente. Venha para os nossos cultos. Você, mulher, tem um compromisso marcado na quinta com o culto Coisas de Mulher, às 15h30. Venha para esse momento especial preparado só para você. Na quinta também tem culto de jovens, é o Quinta Fire, às 20 horas. Já no sábado, eles vão iniciar uma nova série com foco no mover do Espírito, às 19 horas, com ministração de Luana Maiara. Se você ainda não é membro em nossa igreja, precisa participar das aulas do discipulado, que ocorrem todos os domingos pela manhã. No próximo, teremos aula de reposição às 9 horas da manhã sobre dízimos e ofertas. E a aula regular às 10h30 com a matéria Integridade da Palavra. Inscreva-se gratuitamente no verbo.link/discipulado e então, instantaneamente, você estará apto para começar a frequentar as aulas. Domingo também teremos reunião da Secretaria de Evangelismo, às 9 horas da manhã na Sala dos Conselheiros. Anota aí para não esquecer. Domingo que vem, às 10h30, tem escola dominical e às 18 horas tem culto de celebração. Mas atenção! Nossos cultos serão de Santa Ceia. Então venha pronto para esse momento e ainda traga uma contribuição para repartir o pão com aqueles que estão em um momento de dificuldade financeira. Você é um irmão de oração? Meia hora antes do culto de celebração, temos um tempo dedicado para orarmos aqui na igreja, na sala do Centro de Cura. Envolva-se! Às 10h30 e às 18 horas, também temos culto para os adolescentes nos auditórios do Rema. Já as salinhas do departamento infantil funcionam normalmente para crianças de 4 a 11 anos, em nossos cultos de domingo. Na quarta, estamos com salas para crianças de 1 a 11 anos de idade. Aperte os cintos porque a conferência Avivamento e Milagres está chegando. O evento está com inscrições abertas para você que deseja viver o sobrenatural de Deus. Será de 12 a 14 de setembro. Garanta a sua vaga pelo tiqueto.com.br. Um recado para os pais. Se seu filho faz aniversário em julho, agosto ou setembro, o próximo culto de transição de sala no DI será dia 21 de setembro. As inscrições são através do formulário no verbo.link/transição até o dia 16. Apenas as crianças inscritas participarão da transição. Então, corre! Estamos encerrando por aqui, mas continue ligado através do nosso canal no WhatsApp.
Acesse verbo.link/canal Zap Sede e entre em nossa comunidade. Tchau, pessoal! Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Meu Deus do céu. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Me chamo Luciano. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Cida. Temos 4 filhos. Temos 40 anos de casados. Fizemos 40 anos de casado agora em agosto. Amém? Aleluia. Amém. Amém? Pronto. Vai. Então, queremos também cumprimentar você que está nos assistindo pelas mídias sociais. Queremos dizer a você que é muito bom o conforto de casa, mas eu quero te dizer, amados, vem para cá, que é bom demais. Ficar juntinho, recebendo do Senhor, amém? Também queremos conhecer você que está aqui, está nos visitando pela primeira vez. Gostaríamos que você ficasse de pé, para que possamos lhe conhecer. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Aqui. Seja bem-vinda. Vamos cumprimentar nossa irmã chamando de... Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha amada. E no final temos uma surpresinha para você, tá bom? Deixa eu ver agora aqui. Dízimo, né? O primeiro-ministro da noite. Nós queremos apresentar hoje o ministro da noite, irmão Val. Fica em pé, por favor. Viu? Ele vai nos trazer uma palavra do trono de Deus, através dele, do seu Espírito. Amém? Amém. Pronto, vamos de dízimos e oferta. Amém? Dízimos e oferta. Eu gostaria que você abrisse lá em Provérbio 11, versículo 24. Amém, irmão? Todos abriram aí? Vamos lá? Diz assim: a quem dá generosamente, vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. Amém? Amados, aqui esse versículo está nos dando duas situações. Amém? Aquele que retém e aquele que dá. Amados, você não é açude, nem represa para estar retendo. Amém? Creio que Jesus tem sido generoso com você, ou não? Porque comigo ele tem sido muito generoso, não tem faltado nada, amém? Não tem faltado paz, não tem faltado união, não tem faltado prosperidade, não tem faltado nada. Temos saúde divina, tudo ele tem nos dado, amado. E por que a gente às vezes a gente fica retendo o que é dele? Ele quer tão pouco, ele quer simplesmente 10%, somente, entendeu? Pelo que ele já fez por nós, ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar, e nos tirou das trevas, e hoje estamos na luz. Amém, irmão? Então seja generoso, amém? Abra os bolsos, não retenha não, amém? Deus é muito bom, amado, amém? Lá em Salmo 37, ele disse que nunca viu um justo desamparado nem mendigar o pão. Você é justo? Amém. Amém. Glória a Deus por isso, amém? Então vamos ofertar e dizimar, né? E esse aviso aqui, né? Depois, né? Na salva você traz sua oferta e no gasofilar o dízimo. Amém, amado? Venha, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, né? Ele diz: venha com alegria, não com tristeza, mas com alegria, amado. Amém? E ela vai orar. Amém? Antes de orar, está aqui no telão. Sim. Também aqui para você ofertar e dizimar. Lá atrás temos as maquinetas, fique à vontade. Amém? Também temos aqui uma caixinha para você trazer os biscoitos para o ECC, só é colocar aqui também. Os biscoitos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pega seu dízimo, sua oferta, fecha teus olhos e vamos orar. Aleluia.
Pai, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigada pela sua bondade, pela sua fidelidade, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito e faz todos os dias em nossas vidas, Pai. Nós queremos abençoar os dízimos e as ofertas, porque o Senhor é aquele que retribui muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Muito obrigada, Pai, por cada dízimo que é colocado aqui, por cada oferta, Senhor. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor é responsável para abrir as janelas do céu na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Pode vir, dizimar e ofertar. Amém? É o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Você pode ficar de pé? Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Queremos convidar você que está fazendo discipulado, amém? Você que está fazendo discipulado, o discipulado hoje será realizado no departamento infantil, no segundo ano, aliás, no departamento infantil, no segundo andar, na sala 7. Você pode seguir, por favor, ali o pastor Francimar. Amém? Ele vai te levar até a sala. E agora vamos ouvir uma palavra e ser ricamente abençoado.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode curvar sua cabeça onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por tão grande e rica oportunidade em ministrar, Senhor, aquilo que está no teu coração, para os meus irmãos, Senhor, que estão aqui na tua casa. Pai, a oração que eu te faço é que eu diminua e o Senhor cresça. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, exaltação seja dada tão somente ao teu santo nome. Pai amado, Pai querido, Deus excelso e soberano, teu Santo Espírito tem a primazia neste lugar, para que tudo aquilo que sair da minha boca, Senhor, seja para promover, Pai, edificação e crescimento do teu corpo, que é a igreja. Eu te rendo graças, Pai amado, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, bandinha, vocês são bênção. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. O nosso Deus é um Deus que opera maravilhas em toda e em qualquer circunstância. E no barco da família não é diferente. Quando nós cremos que Deus está no barco da nossa casa, da nossa família, por maior que seja a circunstância, tempestade ou vento contrário, sempre vai haver uma intervenção divina, quando nós buscarmos Ele, com coração sincero e contrito. Porque o nosso Deus é um Deus de repente. Amém? Marcos 4, a partir do verso 35, o título dessa mensagem diz assim, aqui na minha Bíblia diz, Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre um travesseiro. E despertando-no, disseram-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Se nós observarmos esse texto e nós pudéssemos fazer de uma forma, que eu pudesse dizer assim, figurativa, como se esse barco fosse a minha casa e a sua casa. E dentro desse barco tivesse você, sua esposa e seus filhos. E mesmo tudo estando bem, o Senhor estando na sua casa, no seu barco, os seus filhos, os seus irmãos, e de repente se levantasse um vento contrário ou uma tempestade. A tal ponto de naquele momento, você observar mais para a circunstância, observar mais para o tamanho daquela situação que você estava enfrentando ou está enfrentando, e buscar socorro no Mestre. Os discípulos, eles não hesitaram. Eles despertaram Jesus. E eles fizeram uma pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus prontamente repreendeu o vento, mandou o mar se aquietar. Mas eles se admiraram. De tal maneira que disseram, quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Este homem é Jesus de Nazaré, o mesmo que era ontem, hoje e eternamente. Esse homem Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar, para que a gente tivesse acesso à obra salvífica que ele, tão somente naquela cruz, trouxe para mim e para você. Obra essa que é a obra redentora, nos trazendo libertação, salvação, cura, preservação. Se tão somente em meio às adversidades e circunstâncias que se levantarem na nossa casa e na nossa família, nós atentarmos para o manual de vida, que é a palavra de Deus,
e buscarmos de todo o nosso coração e de todo o entendimento, sempre vai haver uma resposta da parte dele, para a minha vida e para a sua vida. Porque no barco que Jesus está, por maior que seja a tempestade, por maior que seja o vento, a majestade e o poder dele vai prevalecer. Mas é necessário que eu e você tenhamos fé de buscar ele com todo o nosso entendimento e de uma forma que seja um coração sincero e contrito. Porque um coração sincero e contrito, o Senhor não despreza. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A tempestade muitas vezes quer calar você a tal ponto de você esfriar na fé, de você esfriar na sua caminhada. Situações adversas tentam parar a família, por muitas vezes discórdia dentro do lar, quando não há entendimento. Um dos pontos que atrapalha a oração dentro de um lar, dentro de uma família, é a divisão. Amós, no capítulo 3, verso 3, ele faz uma pergunta e ele diz: poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Como é que eu e minha esposa, estando no mesmo barco, se nós estivermos andando em divisão, surgiu uma circunstância, surgiu uma tempestade, como é que a gente vai conseguir olhar um para a cara do outro e orar em concordância, pedindo a Deus pela intervenção? Se antes a gente não se perdoar mutuamente, se antes a gente não sentar no conversar, e através de um diálogo, esclarecer o que tem que ser tirado, o que tem que ser afastado, e o que tem que prevalecer à vontade do Deus Altíssimo. A palavra de Deus também diz que todo reino, cidade ou casa dividida contra si mesmo, ela não prevalecerá. Divisão, ela atrapalha tudo que pode vir da parte de Deus para resgatar, para transformar, para curar, para libertar, para acalmar no barco da família. No texto diz também que quando eles saíram, outros barquinhos acompanhavam. Vamos conjecturar um pouco e vamos pensar que esses barquinhos é a parentela. Se a sua casa não estiver firmada na rocha, se você não estiver dando um bom exemplo, os barquinhos ou a parentela podem estar observando. E se você se diz temente a Deus e ter comunhão com Deus, e você não anda nos princípios da palavra de Deus, aqueles que estão ao teu redor, eles não vão ser alcançados, nem vão ser impactados. Mas quem é este homem que até o vento e o mar obedece? Este homem foi o que esteve com os 3 jovens na fornalha. Quem é este homem? Este homem é que tão somente quando aquela mulher tocou nele, ele parou e disse: quem me tocou? E ela foi curada do fluxo de sangue. Quem é este homem? Este homem é quando Paulo e Silas estavam presos, amarrados, acorrentados em uma prisão fedentina. E eles não olhavam para aquela situação, nem para aquelas circunstâncias, mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. E diz que de repente os alicerces daquele lugar estremeceram. As cadeias de todos foram soltas. E o de repente de Deus aconteceu. Que tempestade é essa que está tentando atrapalhar a tua casa, a tua família? Na esfera familiar, quando o centro da esfera é Cristo Jesus, sempre existe solução para todo e qualquer problema. Quem é esse Deus? Quem é este homem? É o grande Eu Sou, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dele não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia fala em Isaías 49, verso 15: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, a tal ponto de não se compadecer dele? Todavia, se esta se esquecesse, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O cuidado de Deus na esfera familiar, quando existe fé, quando existe uma abertura, a intervenção divina acontece. Você pode estar aqui hoje, dessa noite, pensando em desistir da sua casa, da sua família. Você pode estar me assistindo aí pela TV. Mas eu quero dizer, se você crer e você não duvidar, e se você clamar ao Deus Altíssimo, a intervenção dele vai acontecer na sua casa e na sua família. Veja o que a palavra de Deus diz aqui nos Salmos. Salmos 50.
Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando nós cremos, e nós pedimos com confiança e segurança, sempre vai vir uma resposta da parte de Deus. Salmo 50, verso 15. Diz o seguinte, e é uma promessa: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Na hora da angústia, na hora da tempestade, na hora do vento contrário, você não tem que murmurar, você só tem que crer e invocar o Deus Altíssimo, o Deus que escuta e que responde. Salmo 55, verso 16 e 17. Olha o que o salmista diz. Salmo 55, verso 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meu dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Você acha que com você é diferente? Você acha que Ele não conhece a sua estrutura? Você acha que Ele não conhece as suas limitações? Você acha que Ele não conhece o mais íntimo no teu ser? Você acha que Ele não sabe como você chegou aqui hoje? Se a própria palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Se nenhum fio da nossa cabeça, do nosso cabelo cai, se não for por permissão dEle. A vontade permissiva de Deus em meio às situações adversas, muitas vezes é para que a gente cresça e a gente se aperfeiçoe em fé. É que a gente vence a adversidade, a gente vence as circunstâncias, e quando surgir uma tempestade, quando surgir um vento contrário, a gente diz tão somente como Davi disse. Davi venceu o urso, venceu o leão. A tempestade que você venceu é para você se fortalecer mais ainda em fé em Deus, e olhar para essa e dizer, vai cair por terra. Que Deus é esse? Que até o mar e o vento obedecem. Salmos 34, verso 15. Vamos lá comigo. Salmos 34, verso 15. Andar em novidade de vida, andar em justiça, como nova criatura, exalar o bom perfume de Cristo nos dias de hoje. É fácil, irmão? Se você disser que é, eu vou expulsar esse espírito de mentira da sua vida agora. Por que não é, pastor Tarcísio? A gente mata um leão por dia. A gente tem que renovar a nossa mente. A gente tem que lutar contra o pecado. A gente tem que lutar contra os desejos pecaminosos, que a nossa natureza, muitas vezes, quando surge uma circunstância, ela quer que a gente vá para lá, para o mais fácil. Mas pagar o preço, dobrar o joelho, necessita de fé, necessita de coragem. Fé de quem, irmão Val? Que ele escuta e que ele responde. Salmo 34, verso 15 diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ao verso 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra só de algumas angústias. É assim que está escrito? De todas as suas tribulações, nessa versão ali. Verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Verso 19 ele diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Tem livramento de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu barco, meu irmão. Isso o mais interessante desse texto que a gente leu lá em Marcos. Jesus estava então somente para outra margem, para salvar um indivíduo só, para libertar um único indivíduo que era o endemoniado gadareno. Ele enfrentou a tempestade junto com os discípulos. Quando chegou lá, ele libertou aquele gadareno. No barco da sua família, qual indivíduo está precisando de ser salvo, está precisando de ser liberto? Hã? A oração do justo pode muito seus efeitos, meu filho. O que não pode haver é divisão. Porque se naquele barco tivesse uma rachadura, aquele barco poderia ir a pico. Mas mesmo assim ele não ia afundar. Por que ele não afundava? Porque Jesus estava lá. Jesus ia consertar aquela rachadura. E hoje Jesus quer consertar divisão na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento com o teu filho, no teu relacionamento com a tua parentela.
O que é que está causando divisão dentro do teu lar? É o cordão umbilical que você ainda não cortou? Tem que ser cortado. Você, marido, a rainha da sua casa, com todo respeito, não é sua mamãe, é a sua mulher. Tenho propriedade para falar um pouco sobre isso com toda humildade. Quando eu casei, minha mãe queria dar pitaco na minha casa. E eu disse somente, mamãe, aqui quem manda é ela. Amo muito a senhora, lhe respeito, mas na minha casa quem manda é minha mulher. Casais se separando, porque não estão cortando o cordão umbilical. Ei, bonitão, você não é mais aquele galã solteiro, independente, que não tem uma mulher para dar satisfação. Você tem que dar satisfação à sua mulher. Ou você vai querer que a tempestade chegue na sua casa? O vento contrário chegue para atrapalhar. João 8,44 diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Quando nós mentimos para o nosso cônjuge, nós estamos abrindo uma lacuna para que o inimigo comece a lançar os dardos inflamados do maligno. E começa uma luta constante de acusações. E isso atrapalha a oração. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos lá comigo. 1 de Pedro 3, verso 7, diz algo muito interessante. Igualmente vós, maridos, habitai com sua esposa com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se nós não considerarmos a nossa esposa, se nós não respeitarmos ela, isso vice-versa, a oração não passa do teto. Vai ser uma oração vazia, vai ser uma oração sem fundamento, e não vai ter a eficácia que ela deve ter. Tem algum cidadão na Bíblia que ele passou por uma circunstância e a misericórdia de Deus aconteceu na vida dele. Abra comigo a Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 38. Chegou a um ponto que uma enfermidade chegou na vida daquele cidadão. Isaías 38, eu vou ler do verso 1 até o verso 5, diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Nós vemos que nesse texto houve arrependimento da parte dele. Ele conversou com o Senhor através da oração e disse: eu lembro que eu fui um homem justo, eu andei em retidão todos os meus dias. A Bíblia não relata o que estava acontecendo na casa dele, mas no verso 1 diz para ele colocar a casa dele em ordem. Se nós for deixarmos nossa casa de todo jeito, se a gente não aplicar os ensinamentos e os princípios da palavra de Deus, que legado a gente vai poder construir e deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Alguns dias atrás eu vi uma mulher de Deus pregar e ela falou de 4 pilares que ela trouxe para a vida dele e ela ensinava com propriedade. Ela dizia que dentro da família, dentro do relacionamento entre os filhos, entre a mulher dos seus filhos, esses pilares tinham que ter evidência. E era amor, perdão, doação e servir. Esses 4 pilares. Você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você está liberando perdão mutuamente quando um dos cônjuges falha?
Você está perdoando seus filhos? Você está se doando para que o seu cônjuge e seus filhos sejam felizes? O amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, está em evidência na sua casa, na sua vida e na sua família? Porque, irmãos, é a maior hipocrisia do mundo a gente vir para a igreja, dar paz do Senhor aos irmãos, e quando chegar em nossa casa, a gente não ter a consciência limpa de poder dobrar o joelho do Senhor e agradecer. Pai, eu sou grato por a minha casa, pela minha família. Se a nossa família não estiver buscando, cada dia, viver os princípios da palavra de Deus, a gente não consegue orar com excelência. Esse homem aqui, ele foi até o Senhor e reconheceu, pediu perdão. E a Bíblia diz que o Senhor escutou a oração dele, viu as lágrimas dele, o perdoou e mandou o profeta lá e disse, acrescenta mais 15 anos a ele. Aí eu pergunto a você, quem tem certeza e convicção que vai estar vivo amanhã? Se você levantar a mão, eu vou exorcizar esse espírito de mentira da sua vida, porque ninguém sabe. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida daqui a 1 hora, 1 minuto. Eu vi um homem de Deus dizendo que nós devemos cuidar do nosso corpo físico, como se a gente fosse viver, irmão Faustino, 50, 100 anos. Mas que a gente devesse cuidar da nossa alma, como se fosse o último dia. E só existe uma maneira de nós cuidarmos da nossa alma, é alimentando com os nutrientes espirituais da palavra de Deus. Nutrientes espirituais que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Nossa comunhão com Ele, como é que está? A intervenção divina por meio da oração, naquela noite sombria, naquela noite de choro, que pode vir para qualquer um. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse ânimo é tão somente a convicção, a certeza de que você não está só. E mesmo quando você não sabe pedir nem orar como convém, o Espírito Santo de Deus intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Chegar ao trono da graça, confiadamente, sabendo que Jesus, o nosso percussor, penetrou nos céus, está sentado à destra de Deus, o advogado justo e fiel, que intercede por mim e por você. Intercede como, irmão Val? Quando você tão somente clama ao Deus Altíssimo, pede a Ele uma intervenção na tua casa, na tua vida, na tua família, no problema que você está enfrentando. Eu creio que Jesus está ali sentado à destra de Deus, e Ele intercede dizendo, Pai, eu já paguei o preço por Ele. O Espírito Santo, que não fala nada de si mesmo, prescruta da parte de Deus e traz a resposta ao teu espírito. Quando é que eu sei que o Espírito Santo falou comigo? Quando você sente paz. Porque a Bíblia diz, seja a paz o árbitro do vosso coração. A resposta da parte de Deus, irmão, não vem com perturbação. A resposta da parte de Deus, meu irmão, ela vem completa. Ela vem de uma maneira tão profunda e tão sincera, que aquilo que era trevas se torna luz. Aquilo mais obscuro que estava tentando destruir o teu sonho, o teu propósito, não vai conseguir. Por quê? Você tem colocado a sua esperança no grande eu sou. E se você tem colocado a esperança no grande eu sou, Ele é contigo. Ele é contigo na tua casa, Ele é contigo no teu trabalho, Ele é contigo onde você chegar. Essa palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Por maior que seja a adversidade ou a circunstância que você esteja enfrentando, ou esteja deparado assim na sua frente, é tão somente você clamar o nome de Jesus. O cego de Jericó, ele não enxergava. Mas ele ouviu falar de quem? De Jesus. Que Jesus passava por ali. E ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Porque as pessoas hoje, elas têm até vergonha de se ajoelhar na igreja e orar. De clamar ao Deus Altíssimo. Reconhecimento que você tem um Senhor e você tem um Salvador. O abandono que Jesus sofreu naquela cruz foi para te salvar. Foi para te libertar. A Bíblia fala lá em Mateus 28, algo tremendo. Ele estava naquela cruz, em aramaico ele bradou e ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani,
que quer dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Ele sofreu o meu e o seu abandono, para que eu e você fôssemos achados. Fôssemos achados, e Ele pagou um preço para que hoje você seja justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E você acha que Ele não vai te escutar? Você acha que Ele não vai responder o teu clamor, a tua oração? Deus, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz. A palavra da fé que nós temos recebido, instruções santas, que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, ela é para ser vivida e pregada em justiça, simplicidade e principalmente em temor ao Senhor. Essa palavra da fé que nós recebemos e nós aprendemos, ela não é para andar soberbamente, não, ela é para andar com simplicidade. Essa simplicidade que exala o bom perfume de Cristo aonde você chega. A palavra de Deus fala nos Salmos: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia nem a luz de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos. Romanos, no capítulo 11. Romanos 11, 33. Diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, o seu levantar, o seu deitar, tem que ser para glorificar o Deus Altíssimo. Ele é excelso, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Ele te dá poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada, causará dano nenhum a você. Por quê, irmão Val? Porque Ele é Jeová Rafá, o teu Senhor. Ele cura toda dor. Ele é o Deus que despedaça ferrolhos de ferro, cadeados de bronze. Ele vai diante de ti. A porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. Ele andou sobre o mar. Pensavam que era um fantasma. Ficaram com medo. E Pedro disse: mestre, se és tu, deixa eu ir até ao teu encontro. O Senhor disse: vem. Pedro olhou para as circunstâncias, começou a afundar. Se me falha a memória, teve outra pessoa depois de Jesus que andou sobre as águas? Eu acho que não, só Pedro. Creia que você vai pisotear toda e qualquer circunstância contrária que está tentando roubar a tua paz e a tua alegria. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como também não nos dará juntamente com ele, irmão Faustino, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os acusará? Será a morte, tribulação, fome, perseguição,
perigo ou espada, como está escrito: por amor a ti somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vontade permissiva de Deus muitas vezes acontece e a gente pode até sofrer uma situação adversa. O inimigo tentar zombar da gente. E no momento de fragilidade você dizer: eu estou no fundo do poço. Glória a Deus que esse poço teve fundo. Porque se você olhar para cima, você vai ver uma luz. E essa luz é Jesus. Esse Jesus maravilhoso, que te conhece, que teu nome está escrito na palma da mão dele. Isaías 49, verso 16 diz isso: eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro como ele, nem ninguém acima dele. Jeremias 29, ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então orareis, preste atenção, então orareis e me buscareis, e me achareis de todo o vosso coração. A busca tem que ser por completo, tem que ser na sua totalidade. Não pode ser pela metade. O Senhor, Ele te quer pelo completo. A igreja não é um clube social não, irmão, só para a gente visitar no domingo. A igreja é lugar de alimento. A igreja é lugar de restauração. E essa palavra que nós temos recebido aqui restaura a vida, transforma casamento, transforma família. Mas se você não se alimentar, se você não ler, se você não praticar, não funciona, irmão. Quem é este homem que acalma a tempestade? É Jesus de Nazaré. Foi abandonado na cruz, foi crucificado no meu e no seu lugar. Colocaram ele da tumba, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. O grande Deus Elohim, que conhece a minha estrutura, que conhece a tua estrutura, que conhece a tua casa, que conhece a tua família. Tristeza não pode prevalecer na sua vida, meu filho. Salmos 27, verso 13 e 14, ele diz: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A transformação que o Senhor fez na tua vida e na tua casa, na tua família, Ele vai alcançar. Pode ser aquele filho, aquele parente, que ainda está do outro lado. Isso da música, eu não sei se eu canto. Eu canto ou não canto? Vocês me ajudam? Só o refrão. Deus cuida de mim, nas sombras das... Eu amo, mais alto, e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você tem convicção do que você cantou? Se Ele cuida de você, se Ele guarda a sua casa, se Ele guarda a sua família, se Ele está na direção do barco da sua casa, meu filho, Ele abriu o mar vermelho. Ele é um Deus de repente. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso, o Adonai. Sabe, irmãos, eu tinha tudo para desistir de família. Eu tinha tudo para não querer casar com minha esposa. Eu vim de uma família toda desestruturada. Alguém conhece minha história aqui? O meu herói, meu pai terrestre, ele tirou a vida dele com as próprias mãos. A minha mãe tentou tirar a vida 2 vezes com as próprias mãos. Era como se o espírito de suicídio rodeasse minha casa. Mas quando eu conheci Jesus,
quando eu conheci ele, as coisas começaram a se transformar na minha casa e na minha família. Eu não sou perfeito, irmão, eu falho, eu erro. Muitas vezes eu me entristeço. Quem é que não enfrenta problema aqui? Levanta a mão. Dessa vez eu não vou expulsar, não. Eu vou pegar uma pedra de Santo Antônio aqui para pegar. Enfrentamos problemas, adversidades, circunstâncias difíceis. Mas veja o que a Bíblia diz aqui em Isaías. Isaías, no capítulo 64, verso 4. Diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Quantos aqui estão esperando no Senhor? Está a música, eu não sei se eu canto. Os que confiam no Senhor são como os montes que não, mas permanecem. Você tem essa convicção? Ele é maravilhoso. Você conversa com Jesus no seu dia a dia. Você conversa com Jesus dirigindo o seu carro. Você conversa com Jesus lavando a louça. Você conversa com Jesus à roda da mesa com seus filhos. Meu filho João Arthur, o mais novo, ele passou por uma adversidade o ano passado. Ele teve um problema na tireoide e foi diagnosticado com um tumor maligno. E uma das coisas que mais me impressionou foi quando a gente foi até o apartamento dele. Ele disse: pai, vamos orar. E naquele momento, eu orava para aquela circunstância, irmão Faustino. E eu como pai, eu estremecia. Porque era meu filho caçula. A esposa dele estava prestes a ganhar neném. E eu e Joelma, a gente olhava um para o outro e a gente disse: vamos crer. Mas ele, naquele momento, ele tomou a frente e ele disse: pai, uma das coisas que sempre o senhor disse é que Deus escuta, que Deus responde. O que a gente vai fazer agora é dobrar o joelho e orar. E quando a gente terminou aquela oração, ele disse: pai, a nossa vontade, nós cremos que Deus vai intervir, é que isso não cause dano nenhum na minha vida. Mas como Jesus olhou naquela cruz e ele disse: pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu oro da mesma forma, meu pai, que seja feita a vontade de Deus. Sabe, pastor Alain, e aquela oração ali me fez aprender que cada vez mais a gente deve depender de Deus. E para a honra e glória do Senhor, meu filho fez cirurgia, passou por todo o processo. E no último exame que ele fez, ele está totalmente curado. Deus tão maravilhoso. Sabe, irmãos, não é porque a gente está na igreja, que a gente serve ao Senhor, que uma situação dessa não pode chegar na nossa casa, na nossa vida. Pode chegar. A gente vai se entristecer, a gente vai abandonar a igreja, a gente vai culpar os irmãos, vai culpar o pastor. A Bíblia diz, lá em Romanos, pastor Tarcísio, que nós devemos comunicar as necessidades dos santos. Quando você estiver passando por uma adversidade, você tem que trazer ao conhecimento dos homens de Deus, para que eles possam te ajudar e te aconselhar através da luz da palavra. Mas muitas pessoas desistem, querem culpar o Senhor, querem culpar a igreja e vão embora. Sabe, irmãos, Deus está sempre pronto de braços abertos. E Ele escuta e Ele responde. E nessa noite de quarta-feira, Deus tem escutado a oração de uma jovem mulher que está aqui. E ela disse: Senhor, fala comigo. Eu não sou Deus, eu sou só instrumento. Mas Deus hoje chega para você e diz: eu sou contigo. Eu cuido de você. Eu conheço o teu levantar e o teu deitar. E a minha intervenção na tua vida vai acontecer. Vai acontecer porque eu sou o Deus que te criei desde o ventre da tua mãe.
E hoje, você vai tão somente receber da minha parte aquilo que você tem tanto desejado. Pai amado, Pai querido, Deus santo, justo e fiel. Tu conheces essa tua filha, eu não a conheço. A oração que eu te faço é que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Fica de pé. É seu esposo? Fica de pé também. Pega nas mãos dela. Eu só vou impor minhas mãos sobre você. Eu não posso lhe dar nada. Só vou colocar a minha mão na sua cabeça. E quem vai agir, quem vai intervir na área e onde você está precisando é Ele. Na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa ir onde homem nenhum pode ir. E o que o Senhor possa agir de maneira sobrenatural na tua vida, na tua casa e na tua família. Irmã, vem cá. Coloca a mão no coração dela. No coração. Nenhuma raiz de amargura pode perturbar e roubar a sua paz e a sua alegria. O diabo é mentiroso. Ele disse que não ia dar certo. Ele disse que você não ia conseguir. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele é contigo. Ele mandou te dizer que tem anjos acampando ao teu redor, que os lubrais da tua casa estão aspergidos com sangue carmesim. E que este toque desta mão no teu coração é tão somente Deus dizendo: eu sou contigo. Tu arrodeia por ali e dá um abraço nela. Abraça essa mulher. Abraça ela. Isso. Você é um varão valoroso. Deus é com você. Olhe para mim. Como é seu nome? Wagner, meu é Val. Wagner, você é um homem precioso para Deus. E essa mulher precisa de você estar junto com ela. Independente do que vocês estejam enfrentando, por maior que seja a tempestade ou o vento, Jesus está no barco da vida de vocês. Deus abençoe. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que vai onde homem nenhum pode ir. Esse é o Deus que restaura, esse é o Deus que cura, esse é o Deus que liberta. Como é que está teu coração? Como é que está tua comunhão? Existe uma palavra grega que é koinonia. Ela significa intimidade, responsabilidade e comunhão. Essas três palavras, se estiverem em evidência na sua comunhão diária com o Espírito Santo, sempre Ele vai te guiar e sempre Ele vai te instruir. Porque o próprio Jesus, quando estava para subir aos céus, Ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para que fique para sempre convosco. Ele não vai falar nada de si mesmo, mas tudo Ele vai para escutar de Deus. E vai trazer resposta ao meu e ao seu coração. Eu vou terminar com esse texto. Abra comigo. Isaías 55, verso 6. Diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Atenção no verso 13. Em lugar de espinheiros crescerá a faia. Em lugar de sarça crescerá a murta. Faia significa
uma árvore cipreste, usada para a construção de casas, navios, instrumentos musicais, e cresce em média de 30 a 40 metros. Murta, planta que simboliza paz, bênção, generosidade divina. As promessas dos pensamentos do Senhor ao teu respeito e os teus caminhos é uma vida próspera em Cristo Jesus. Uma família cheia de paz, uma família transformada, uma família resgatada, filhos abençoados temente ao Senhor. O poder e a ação divina do Espírito Santo parando sobre tua casa e sobre tua família. As armas forjadas caindo por terra. E tão somente no abrir da sua boca, quando você olhar, você tão somente vai agradecer e vai dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Oh, verbo da vida, vocês são bênção. Verbo da vida não é para andar acanhado, não é para andar triste, não é para andando temendo as coisas do diabo. É para andar fortalecida, unida, dando as mãos em um só propósito, proclamar as virtudes do Deus Altíssimo. Tem muitas vidas e famílias precisando daquilo que eu e você já recebemos. Vamos proclamar as virtudes do Deus Altíssimo nos 4 cantos dessa cidade, em nossa vizinhança, na nossa parentela. Oh, verbo da vida, por que engavetais aquilo que tu tens recebido? Abram as gavetas, as comportas do vosso coração. Abram a boca, deixa o Espírito falar. Famílias serem libertas, curadas, saradas. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu paro por aqui. Se eu falar mais alguma coisa, vai vir de mim. Se você está aqui nessa noite e você ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus, e Deus falou com você, e você sabe que o seu barco está precisando dele, está na hora de você convidar ele, abrir a porta do teu coração e deixar ele entrar. Tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida ao Senhor? Dá só um sinal para mim que eu quero te dar um abraço. Tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida a Jesus, não fez Ele Senhor e Salvador da sua vida? Sinaliza para mim. Eu só quero te dar um abraço. Irmão Val, eu me desviei, eu me entristeci. Volta para casa. Tem alguém aqui desviado, afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com o Senhor? Se você não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, o Espírito é quem dá as línguas, Jesus é quem batiza. Alguém quer ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Dá um sinal. Todos sarados, todos curados. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Então, na próxima quarta-feira, convide alguém, tá certo? Se comprometa em convidar alguém. Aqui é o lugar certo. Amém? Não viva na circunstância. O Senhor está no nosso barco. Amém? Temos agora um momento bem importante. Vamos orar logo por cura. Tem alguém que está enfermo, precisando de oração para cura? Se você está aqui enfermo, por favor, fica de pé para que a gente possa orar por você. Todos curam. Ali. Então, ergue suas mãos. Alguém que está próximo, coloca a mão na irmã e dirige sua mão para lá e vamos orar por ela. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor.
pela sua palavra, que é a verdade, que é viva e que é eficaz. Como ouvimos nessa noite, a tua palavra funciona, Senhor. A sua palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Pai. E nós anulamos toda e qualquer enfermidade que tenha na vida da nossa irmã. Nós cancelamos em nome de Jesus, porque Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades da minha irmã. Declaramos ela curada e sarada em nome de Jesus. Amém? Pedido de oração aqui para esse Senhor. Temos aqui um outro pedido de oração. Para Cristiano Lima Pereira, da Fonseca. Ele está com meningite, com grave problema de meningite. Então, temos Cristiano Lima Pereira, está grave com meningite, derrame na pleura. Vamos orar por ele? Amém? Então fica de pé, vamos orar como se fosse para nós, para alguém da sua família. Amém? Vamos orar com fé, crendo no poder de Deus, agindo a favor de Cristiano. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve e a sua palavra funciona. A sua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. Nós declaramos em nome de Jesus a tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida de Cristiano. Em nome de Jesus, toda meningite, toda enfermidade caindo por terra, em nome de Jesus. O teu poder, Senhor, em manifestação no corpo dele, e ele desfrutando da tua palavra, Senhor. Cristiano, você é curado e sarado em nome de Jesus. Amém? Aqueles que concordam dizem o quê? Amém. Ainda temos mais um pedido de oração para poder ser aquele momento, certo? Bem importante. Rio do Bezerra está com câncer no intestino. Para Deus não tem diferença de um câncer para uma gripe, para uma dor de cabeça, porque Ele cura tudo e todas as coisas. Amém? Oh, aleluia, Pai. O Senhor é bom em todo o tempo. A sua palavra, Senhor, funciona, Pai. E nós colocamos Rildo diante de você, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aqui está dizendo que ele está com câncer. Mas nenhum nome é maior do que o teu poder, do que o teu nome, Senhor. E nós anulamos esse câncer em nome de Jesus. Câncer caindo por terra, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo seu poder, Pai. Operando no corpo de Rildo, Senhor. E ele desfrutando, Senhor, de cura divina. Porque foi para isso, Jesus, que você foi para a cruz. Para que tenhamos vida e vida em abundância. E nós declaramos cura no corpo de Rildo, em nome de Jesus. Amém? Agora chegou um momento bem especial. Amém? Especial. Quem é o corajoso? Quem é o corajoso, a corajosa? Temos ainda uma rosa. Já completamos. Falta uma rosa. Ei. E agora? A irmã. Chegou duas aí. Ela faz e passa para você. Boa noite, graça e paz. Amém. Nessa noite eu queria oferecer essa rosa para nossa irmã Ailza, a esposa de Ivan. Ela está completando 1 ano. E esse é um casal muito abençoado para nós aqui na igreja. Então, eu queria que vocês dessem os parabéns, que ela se sentisse amada por nós e por toda a igreja. Amém? Você vai fazer a homenagem sem a rosa. Pode deixar a rosa. Vou deixar a rosa para ela. Vou deixar a rosa para ela. Deixa os outros fazerem, você faz tudo. Graça e paz a todos. Boa noite. Mês passado eu vim aqui entregar uma rosa a meu filho. E hoje eu entrego a meu esposo, que amanhã ele completará 40 anos. E desses 40 anos, 21 anos estamos juntos, para a glória de Deus. Desejo a você, meu filho, muita saúde, muita paz. Que Deus cuide do seu coração, da sua mente. Que você seja cada dia mais fortificado pelo Espírito Santo. Que você continue sendo esse homem honesto, trabalhador e simples que você é. Eu te amo e nós da sua família também. Boa noite. Eu vou fazer igual o Val, que na minha vida era sem forma e vazia.
eu encontrei Jesus, mas eu passei muito tempo sendo chefe do meu lar. E há 2 meses atrás, eu fiz uma oração. E eu louvo ao Senhor, porque Ele nos ouve, amém? E eu disse assim a Deus, eu disse, Senhor, eu estou tão cansada de ser provisão, de ser sozinha, de ser a chefe do meu lar. No meio dos teus filhos, o Senhor não tem ninguém, não tem nenhum filho seu para cuidar de mim. E nós fomos noivos há 17 quando eu tinha 17 anos, ele tinha 19. E aí ele casou, eu casei, e nós, né, a vida deu outros destinos. E depois de 32 anos, nós nos encontramos, nos reencontramos, né? E eu quero honrar a sua vida, meu amor. Ele tem cuidado, ele tem sido o cuidado do Senhor, não só na minha vida, como na vida dos meus. Queria lhe chamar aqui. Nós estamos noivos e muito breve nós oficializamos. Eu quero honrar a sua vida pelo homem trabalhador, honesto, bom filho, bom esposo, bom amigo. Eu quero honrar a sua vida nessa noite e dizer, eu sempre digo para ele, irmão, que eu acho que esse amor estava guardado no meu coração e eu nem sabia. Eu te amo. Não tem uma rosa, mas tem o meu amor. Viu? E se você está sozinho, Deus tem um filho para cuidar de você. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Porque eu pagava tanto Uber, eu pagava tanta moto, eu fazia minhas contas, eu disse, eu não vou fazer a conta não. E quando dá 10 para as 4, ele já está lá me esperando, tão lindo. Eu te amo, amor, não é pela carona, você sabe. Obrigado, meu bom Pai, Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Essa rosa eu queria oferecer para minha esposa, que no dia 5 a gente faz 10 anos de casamento. Então, meu amor, para você. Sim, certo. Sexta-feira, né? Queria dizer o quanto você é importante para mim, importante para nossa família, importante para nossos filhos. E eu sou prova de Deus, o que Deus tem feito na sua vida. A nova unção que Ele está derramando na sua vida, as coisas boas que Ele tem feito para você, para nós. De botar essa pessoa tão maravilhosa no seu caminho. Amém? Eu queria dizer que eu te amo. Amém. Pronto, vai você agora. Então, você que Estamos veio nos finalizando. visitar pela primeira vez, gostaríamos que você ficasse de pé novamente. Você que está nos visitando, que ficou de pé no início do culto, pode ficar de pé novamente. Ali. Você pode seguir esse casal Siga esse aqui. casal. Nós temos uma surpresa para rápido, você. É rápido, viu? Então, avisa é bênção, não é? Avisa é bênção. Então, nós vamos passar os horários dos cultos do final de semana. Amém? Então, no sábado, às 19 horas, temos culto para jovens. Vai ser uma palavra abençoada. A jovem que vai ministrar é Luana Maiara. No domingo, às 10h30 da manhã, temos a escola dominical. Paralelo com a escola dominical, temos o discipulado. Amém? E quarta-feira vai ter discipulado numa mesma sala. Certo. E na próxima quarta-feira, no domingo ainda, né? É ao vivo e a cores, amados. Por isso que assim, chegou mais um aviso aqui. E no domingo, às 18 horas, temos o nosso maravilhoso culto de celebração. Convide alguém e esteja aqui para receber uma palavra abençoada, amém? E na próxima quarta-feira, teremos novamente discipulado na mesma sala. Você vem para o culto, escuta o louvor, depois do louvor você vai se dirigir para a sala do discipulado, amém? Aviso é bom, amém? A bandinha está com o stand ali, meu irmão.
tá bom? Tá com vendas de canecas, bonés, garrafa, em prol do SCC, amém? Então você vai até lá e veja lá o que vocês querem lá, viu? E combine lá o preço e veja lá, tá bom? Isso é em prol do SCC, viu? Amém. Longevidade agora. Longevidade. No próximo sábado, às 16 horas, temos longevidade. Não perca, esteja lá no próximo sábado. Vai ser bom demais, na sala do 2º ano, aqui ao lado. Amém? Próximo sábado, às 16 horas, temos longevidade. No 2º ano, na sala do Na 2º sala do ano. 2º ano. Amém? E terminar finalizando, é uma semana abençoada para vocês, Eu tudo de comprei. bom, tá bom? E aqui, ao lado aqui tem um coffee break aqui, vocês vão lá participar, fica à vontade, uma boa noite, tudo de bom para vocês. Sejam Amém? ricamente abençoados. Uma noite Amém? abençoada. E quarta-feira, não esquece, convide alguém. Isso aqui é de